Olá, sejam bem-vindos. Este é o Rede na Prática, o seu canal para treinamento de redes. Eu sou o professor Altieri e esta é a parte 3 da aula do comando Show Interfaces ou Show Interfaces em roteadores e switches com o Cisco iOS. Essa aqui é a agenda da nossa aula. Ela está dividida em 4 partes. Essa aqui é a parte 3, então, que nessa parte nós estamos falando de contadores de erros e limpeza de contadores. Bem, esse é o Rede na Prática. Peço aí para quem está assistindo que se inscreva no nosso canal, dê um joinha lá um like no vídeo se gostar, ative as notificações do canal, coloque em comentário se tiver interesse em algum assunto específico, ou alguma dúvida, alguma sugestão, coloque um comentário lá, ou pode mandar um e-mail também para o redenapratica@gmail.com. Compartilhe também essa página, esse treinamento, essa aula com os alunos. E estou deixando aqui no link desse treinamento também a descrição para o treinamento de conceitos básicos de redes com o Wireshark, um treinamento bem completo que fala bastante da ferramenta Wireshark, detalha praticamente todas as funções que você tem dentro dela, o jeito que você trabalha com ela, filtro, enfim, um treinamento bem completo aí para quem está querendo aprender mais sobre o modelo TCP/IP e também sobre a ferramenta do Wireshark. Bom, para quem já viu os outros 2 vídeos, aqui é repetição. Só a gente está falando aqui do qual que é o objetivo do treinamento, que é detalhar bastante o comando Show Interface, explicar cada um dos itens que sai ali quando você faz o comando Show Interfaces, o que significa. E aqui quais são os tipos de interface que a gente está olhando. Esse treinamento, essa aula está dividida em assuntos, né? Eu fiz aí 4 divisões das saídas que tem dentro do comando. Então você tem saídas que são informações físicas e lógicas, tem informações sobre filas, tem contadores qualitativos e contadores de erros. E aqui tem duas saídas diferentes, com link HDLC, com link BPP e depois com link uma interface aí Fast Ethernet, que a saída é um pouco diferente aí de um para o outro. Mas vamos lá. Nessa aula aqui nós vamos falar sobre os contadores de erros. Vamos começar pelos input errors, falando aí praticamente quais são os erros que você identifica ali quando você faz o comando show interfaces. Eu tenho aqui a minha topologia, a minha console. É nesse matriz RT-2, esse roteador que a gente vai fazer a maioria das observações e olhar o que está acontecendo. Mas devo olhar aqui também nesse switch filial 3 SW1, porque tem algumas saídas que são um pouco diferentes, uma interface serial, de uma interface Fast Ethernet, de uma interface de roteador e interface de switch. Então, elas são diferentes, então a gente observa aqui de vários pontos o que está acontecendo. Então, voltando aqui, vamos lá para a console, vou fazer o comando showInt serial 2/0 e a gente acompanha aqui na prática, dentro de um equipamento real aí, apesar de estar simulado, mas ele está com iOS, está rodando o iOS real nele, para a gente ver lá os input errors de uma interface, nesse caso aqui de uma serial, depois a gente vai ver numa fast e de uma interface de switch também. Bem, a gente já viu aqui os primeiros comandos, né? Então praticamente até esse ponto aqui a gente viu o que era nas aulas anteriores. Se tiver interesse, procura aí no YouTube que tem a aula 2, parte 1 e parte 2, sobre o Show Interfaces, que fala aí de contadores qualitativos, fala aí de informações, enfim, de várias físicas e lógicas, enfim, de várias saídas aí o que está acontecendo, explicando cada um dos itens. E aqui o foco é input errors. Então a gente vai ver aqui que tem uma linha que ele começa a mostrar os input errors. E apesar de ele começar nessa linha aqui, a gente tem alguns erros de input um pouco antes da linha do input errors. Mas o input errors em si é a soma dos erros de entrada na interface. Não são todos os erros que são computados aqui, mas a maioria deles. Então, por exemplo, o erro de runt, de giants, de no buffer, de CRC, frame, de overrun, de ignored, de abort, todos esses erros são computados aqui no input errors. A gente vai ver que tem alguns, e apesar de começar aqui nessa linha,
nas linhas de cima, superiores aqui, que a gente tem indicadores qualitativos, nós temos também alguns erros aparecendo aqui. Então, ele não começa, os input erros não começam aqui na linha do input erros, eles começam um pouco antes. E aí, quais são os erros aqui, né? Primeiro deles, o no buffer. O no buffer é o número de pacotes descartados por não ter buffer disponível no sistema, no roteador, ou seja, na memória ou backplane do equipamento. Normalmente é causado por grande quantidade de pacotes chegando na interface. Eu vou falar aqui de três tipos de erros, de input errors, que estão relacionados com capacidade da interface ou de buffer da interface ou de buffer do equipamento. Então, esse aqui é o primeiro que aparece no buffer, é falta de buffer no sistema, na backplane do roteador. O próximo erro que aparece aqui são runts. Runts são pacotes que são recebidos na interface menores que o MTU mínimo dessa interface, e eles são descartados. O default é 64 bytes. Então, se chegar pacotes aqui menor do que 64 bytes, eles são descartados, acrescentado aqui um número, a quantidade que chegou no contador de runts. O contador de giants é o contador que mostra o número de pacotes que chegaram maior que o MTU máximo permitido nessa interface e foram descartados. O máximo em uma interface é 1518. O default, né, máximo é 1518 e pode ser aí maior ou menor de acordo com a sua configuração, com a necessidade aí da sua rede, ok? Vamos fazer aqui uma simulação. Olhando aqui na topologia, eu vou alterar a interface serial 2/0, o MTU dela, e fazer um ping aqui do roteador filial 2 com o pacote de 1500 para a gente ver esse contador incrementando, ok? Só para conferir aqui então, está o MTU de 1500 bytes. Eu vou alterar aqui a configuração do MTU da interface. Então, eu entro na serial 2/0 e faço o comando do MTU, vou colocar 600 aqui, ok? E aí vou olhar lá que a minha serial 2/0 agora está com MTU de 600. Entrando aqui então no meu roteador da filial 2, eu vou fazer um ping para 192.168.100.5, que é o endereço desta interface aqui. E vou fazer, como ele está aqui com MTU de 600, não tenho nenhum pacote de Giants aqui, eu vou fazer o ping com o size de 1500 bytes. Vou esperar fazer aqui os 5 pings. Assim que ele concluir, a gente volta aqui nesse roteador e vê se a quantidade de Giants incrementou. Terminou lá já. Vou fazer aqui. Tá lá. Mandei 5 pacotes de pings com o tamanho de 1500 bytes. Aqui, 1500 bytes. E como a minha interface está com MTU 600, ele incrementou aqui a quantidade de 5 Giants. Só repetir aqui, continua com 5 Giants. Se eu fizer lá mais 5 pings, vai incrementar aqui de mais 5 Giants, ok? Eu já voltei aqui à configuração. Então já está aqui de novo com 1500. Vamos seguir aí com a análise das saídas do comando show interface. O próximo erro que a gente tem aqui é o erro de throttles. O erro de throttles é uma sinalização interna do roteador. Ele aparece algum número aqui nesse contador quando uma interface interna solicita para essa interface que a gente está olhando aqui para diminuir o fluxo de pacotes enviados. Ou seja, se está entrando, por exemplo, pacote aqui pela minha interface serial 2/0, estou encaminhando para serial 3/0, e a serial 3/0 está com algum tipo de problema, ela gera uma sinalização interna e fala, o serial 2/0, para de me enviar pacotes ou diminui o ritmo que você está me enviando, porque eu estou tendo problema aqui para encaminhar os meus pacotes. Então ele gera aqui um contador de throttles. O próximo erro que a gente tem aqui é o erro de CRC. O CRC é um acrônimo de Cyclic Redundancy Checksum e é usado para calcular se um pacote chegou íntegro ou não. Quando a gente encaminha um pacote de uma interface para outra, o originador do pacote ele faz um cálculo dentro de tudo aquilo que ele está enviando e gera um checksum,
uma conferência ali, um campo de conferência. Se esse campo de conferência chegar lá, que é o checksum, chegar lá do outro lado, na interface, diferente, aí ele vai pegar os mesmos dados que ele recebeu, vai fazer o cálculo de novo e vai conferir com o checksum. Se tiver diferente, ele gera um erro de CRC e descarta o pacote. O frame é o total de vezes que um pacote foi recebido com erro de CRC e também faltando octetos. Ou seja, você estava esperando chegar aqui 128 bytes, ele chegou com erro de CRC, ou seja, olhando o checksum, ele está com erro e está também faltando octetos. Normalmente esse erro é causado em interfaces LAN e é o resultado de uma colisão. Ou se for uma interface serial, tem aí algum equipamento, algum problema, por alguma razão, que ele está perdendo partes do pacote no meio do caminho, parte dos bits lá no meio do caminho. Então ele gera esse erro de frame. Overrun, que é o nosso próximo item aqui, é a quantidade de vezes que a interface recebeu um pacote e dropou por exceder a capacidade de hardware da interface. Ou seja, quando a interface está recebendo pacotes acima da sua capacidade de tratá-los. Lembra que eu falei que eu ia falar de 3 tipos de erro? Esse aqui é o segundo. A gente já falou de no buffer. O overrun é falta de capacidade do hardware da interface. No caso aqui, uma interface de 1544 kbits ou 1,5 megabits. Se ela chegar aí no limite da banda da interface, no limite de pacotes da interface, que cada interface tem uma quantidade de pacotes que ela suporta, ela começa a dropar pacotes e gera um indicador aqui de overrun, ok? O próximo é o ignored. O ignored é o quê? É o número de pacotes descartados por falta de buffers internos da interface. Normalmente isso é associado aí a broadcast storms. Então esse aqui é o terceiro erro que eu ia falar aqui sobre falta de capacidade da interface que ele dropa pacotes. Então aí, resumindo, o overrun é quando eu tenho problema na capacidade do hardware da minha interface. O ignored é quando eu tenho falta de buffer na minha interface. E o no buffer é quando eu tenho falta de buffer na backplane do meu equipamento, dentro do meu equipamento, no sistema do equipamento. Ok? O próximo erro aqui é o abort. O abort é a quantidade de vezes que a recepção de um pacote foi abortada, provavelmente por algum problema na transmissão dos bits físicos. Ou seja, estava transmitindo, no meio da transmissão, simplesmente parou. E aí ele descarta, né, esse pacote que chegou aí pela metade, e ele descarta e gera um indicador de abort. Ele pode estar relacionado aí com outros tipos de erro, pode estar relacionado com colisão, pode estar relacionado com CRC, com frame, então pode ser aqui que esse é um ponto importante também. Não necessariamente a soma de todos os erros aqui vai dar um total no meu input errors. Eu posso ter aqui também vários erros acontecendo no mesmo pacote. Então, por exemplo, posso ter um erro que indicou CRC e indicou um abort. Eu posso ter, por exemplo, uma colisão e também um CRC, um frame, sei lá, eu posso ter um mesmo pacote relacionado com mais de um erro, ok? Se a gente olhar aqui na interface serial que eu estou analisando, praticamente não tem mais nenhum erro aqui de input. Eu já vou passar para a parte de output. Mas eu vou olhar aqui numa outra interface, que é a FAST 3/0, para a gente ver aqui os erros de uma interface Fast Ethernet se são iguais ou diferentes de uma serial. Então, olhando aqui os input errors, ele fala aqui ó, de runts, de giants, de turtles, o próprio contador de input erros, CRC, frame, overrun, ignored. E tem um outro aqui outros dois aqui que a gente não tinha visto, né? O primeiro deles é o watchdog. Watchdog é um erro que eu nunca vi acontecendo, mas está na documentação aí da Cisco que fala que o watchdog é o número de vezes que o temporizador de recepção do watchdog expirou. Ou seja, quando ele começa a receber um pacote, ele começa a contar. Caso ele expire esse contador antes do pacote chegar inteiro, ele gera um indicador aí de watchdog e descarta, obviamente, o pacote. Diz na documentação que acontece normalmente quando a interface recebe um pacote maior do que 2048. Estaria associado aí também com Giants, alguma outra coisa assim, mas eu nunca vi esse tipo de erro acontecendo, tá bom?
E o próximo aqui que ele mostra é o Input Packets with Dribble Condition Detected. O que é isso aqui? Esse contador ele incrementa quando um frame é um pouco maior que o habitual, mas a interface aceita o frame. Também nunca vi esse erro acontecer, ok? Mas se ele estiver acontecendo aqui, isso indica que provavelmente o MTU de uma interface ali do lado ou algum problema esteja acontecendo na rede, ok? Bem, para efeitos práticos, eu vou entrar aqui então no switch e vou olhar aqui a minha fast 0/0 para a gente ver aqui os input erros de um switch, se são iguais ou diferentes aqui, ok? Então ele fala aqui ó, de no buffer, que a gente viu, runts, giants, throttles, o próprio contador de input erros, CRC, frame, overrun, ignored e o pacotes com aquela condição de dribble condition. E aí a gente já vai para os pacotes de output. Então, só para efeito prático aqui, em um switch e numa interface fast Ethernet aqui que a gente está vendo, ela mostrou as mesmas saídas, então são iguais, a gente já cobriu aqui todos os erros. Ok? Continuando então, vamos agora para os indicadores de output errors. Eu estou de volta aqui no meu roteador, vamos começar lá pela interface serial. E aí a gente vai ver aqui que os output errors, eles começam aqui depois dos meus indicadores qualitativos de output. E assim como no input, ele começa antes do item output errors. Ele começa aqui, ó, 0 underruns. Aí começando aqui então pelo output errors, ele é a soma de erros de entrada de uma interface. E o detalhe que eu já falei é que um frame pode ter mais de um erro. Logo, se você pegar a soma de todos aqui, pode dar menos do que a quantidade de output errors aqui. Então, ele tem mais ou menos uma relação entre uma coisa e outra, mas, como eu falei, tem erro que não aparece aqui no output errors e tem erro que aparece mais de uma vez no mesmo pacote. Então, necessariamente, se eu tiver um pacote com erro, posso ter aqui 2 ou 3 output errors, ok? E aí eu tenho então aqui o contador de underruns. Underruns é o quê? O número de vezes que a interface está trabalhando mais rápido do que o roteador pode suportar. Então ela está mandando pacotes ali e o roteador não tem capacidade, sinaliza ali que ele não consegue mandar pacotes. Então é um problema, uma situação ali de buffers do sistema também, que eu vou ter aí a situação do underrun. Raramente acontece, não me lembro também de ter visto esse erro, mas está aqui, é um erro que eventualmente você pode ter aí. Collisions. Collisions é o número de colisões que aconteceram quando a interface tenta enviar um frame utilizando aí o conceito CSMA-CD. Se eu tiver uma interface Ethernet ou uma Fast Ethernet trabalhando em modo half duplex, eu posso ter aí uma colisão. E aí como que funciona isso aqui, né? Que é o conceito aí do CSMA-CD. Uma interface, antes de transmitir, ela escuta o meio para ver se ela pode transmitir ou não. Se no meio físico ali não tiver ninguém transmitindo nada, aí isso acontece em milésimos de segundo. Ela começa a transmissão dela. Se eu tiver dois equipamentos na mesma rede que fizerem isso ao mesmo tempo, e os dois começarem a transmitir no mesmo tempo, numa interface, ou num meio aí que seja um meio half duplex, vai ter uma colisão, ou seja, os dois pacotes vão trombar ali na rede. E eles vão chegar totalmente bagunçados lá do outro lado e faltando pedaços, enfim. Vai ser difícil ali de entender o que está acontecendo. Uma colisão, se acontecer isso aí, identificar, o equipamento retransmite esse frame e ele gera um indicador de collisions. Interface resets é a quantidade de vezes que uma interface resetou. Normalmente é por problema físico, no cabeamento, ou a ponta do outro lado tá caindo. Se tiver, por exemplo, no meu caso, uma serial conectada no modem, se ele estiver ali oscilando, essa interface pode eventualmente fazer um reset. Ok? Output buffers failures é a quantidade de vezes que um pacote não foi transmitido por falta de buffer interno. Então, se ele tiver com problema de buffer na interface, ele não vai transmitir
esse pacote. Output buffer swapped out. Ok, o número de pacotes armazenados na memória principal quando a fila de saída está cheia, para evitar que pacotes sejam descartados quando tiver congestionamento de saída. Ou seja, internamente no roteador ele pode entender que o buffer da interface, a saída da interface está sobrecarregada, então ele segura dentro do buffer dele e só encaminha esse pacote aqui quando a interface estiver livre. E aí ele evita de dar esse erro aqui, o output buffer failures. Então, se eu estiver tendo um problema aqui de saída na interface, o que pode acontecer é isso. Tenho esse indicador aqui aumentando, e se ele não der conta, esse próximo aqui, que é o buffer failure, e aí sim descarta o pacote, e aí o pacote precisa ser retransmitido. E aqui no caso da interface serial, tenho também o Carrier Transitions, que é a quantidade de vezes que a perda de portadora no link serial, normalmente associado a um problema com o modem ou com o transmissor. Então, se eu tiver aqui a portadora, que é o meu DCD, em estado de up e down, eu tenho esse status aqui de Carrier Transitions, ou seja, estou perdendo a portadora, que é uma característica física, né, uma transmissão física aí na minha interface que sinaliza que eu tenho conexão entre dois pontos. Se eu perder essa portadora, essa sinalização, eu vou ter uma ocorrência aí de carrier transitions. Vamos olhar aqui a interface FAST 3/0, para a gente ver se os erros que tem aqui numa interface FAST são iguais ou diferentes aos erros de uma serial. Então está aqui o packets output, começa aqui com underruns, que a gente já viu, o próprio output errors, collisions, interface resets, Babels. Babels é um erro que a gente não tinha visto ainda. Babels indica a quantidade de vezes que um pacote maior que 1518 foi encaminhado pela interface. Também é um erro que eu nunca vi acontecendo, mas eu posso internamente tentar encaminhar um pacote maior do que 1500 e ele vai gerar um indicador aqui de Babels. Ele vai encaminhar o pacote, mas vai contar. Eu estou mandando um pacote aqui maior do que 1500, no meu caso aqui, né? Late collision, ou colisão tardia, né? É um contador que mostra as colisões que ocorreram depois que o preâmbulo do frame já foi enviado. Pode estar associado ao tamanho do cabo que está conectado na interface, que causa delay quando o outro lado escuta o meio. É uma possível causa aí. De forma prática, né? O que, que é? Se ele escuta o meio, tenta transmitir e dá a colisão, ele gera um indicador de collisions. Se ele escuta o meio, tenta transmitir, transmite o preâmbulo e já no meio da transmissão tem uma colisão, ele gera um indicador de late collisions. Ou seja, é um ponto ali que ele já começou a transmitir, é um ponto que já não deveria mais dar a colisão. Mas mesmo assim aconteceu. Aconteceu porque o meu próximo transmissor, que ou é a outra ponta do seu cabo, ou é o switch, ou é o outro lado que está transmitindo, ele escutou o meio quando você já estava transmitindo e não entendeu que você estava transmitindo. Ou seja, o tempo aí de transmissão pelo cabo está comprometido. Que tem lá dentro dos timers do CSMA-CD, ele passou esse timer e ele falou, não, eu posso transmitir, mas você já estava transmitindo. Então ele gera uma colisão tardia, ou um late collision. O próximo erro que a gente tem aqui é o deferred. O deferred é a quantidade de frames transmitidos depois da interface esperar, porque o meio estava ocupado. Ou seja, chegou o pacote aqui para transmitir, ela ouviu o meio estava ocupado, e ela ficou esperando o pacote aqui até que ele estivesse desocupado, ele pode gerar esse indicador aqui de deferred. Mas ele não descarta o pacote. Porque se ele ouvisse e transmitisse, daria uma colisão. Então ele segura o pacote até que o meio esteja livre e aí transmite. Esse é o erro de deferred. O próximo que a gente tem aqui é o lost carrier, que indica o número de vezes que a portadora caiu durante a transmissão de um pacote. Então, você está transmitindo o pacote e, de repente, a portadora caiu. De repente, perdi conexão. É diferente aí do outro erro que a gente tinha visto aqui, que é o Carrier Transitions. Na verdade, ele está associado, né?
O erro de carrier transitions fala que a portadora caiu. Esse lost carrier significa que ele caiu durante a transmissão de um pacote. E o no carrier é a quantidade de vezes que a portadora não estava presente durante uma transmissão. Ou seja, eu tentei transmitir e não tinha portadora. São erros que, principalmente em interface Ethernet, se a sua rede estiver bem, né, se não tiver problema de cabeamento, se tiver problema com o switch, não tiver problema no meio, dificilmente você vai ver esse tipo de erro acontecendo. Mas são erros que eventualmente pode aparecer aí na sua interface, na sua rede. E se tiver acontecendo esse tipo de indicador, com certeza você tem algum tipo de erro na sua infraestrutura. E os outros dois aqui a gente já viu, que é o buffer failures e o output buffers swapped out. Vamos lá então para o switch, para a gente olhar numa interface desse switch que eu tenho aqui na minha topologia, para ver se eu tenho o mesmo tipo de erros de output também. Então vamos lá, o que a gente tem aqui? Underrun, que a gente já viu, output errors, collisions, interface resets, babels, late collisions, deferred, lost carrier, no carrier, buffer failures e output buffers swapped out. Ou seja, nesse switch aqui eu tenho os mesmos erros que eu já vi lá na minha interface fast do meu roteador. Bom, só para finalizar aqui o entendimento do output errors, tem um tipo de erro que a gente já viu aqui na outra aula, que é na aula que a gente estava falando lá de características de qualidade de QoS, mas que é o Total Output Drops. Total Output Drops é o quê? São pacotes descartados por falta de buffer. A gente já falou que a gente falou de filas, mas a gente tem aqui, a gente consegue ver aqui na prática, eu estou tendo nesse momento problemas aqui de output drops. Então está aqui o indicador de total output drops, ele está na seção aqui de filas, ok? Mas é um erro de saída também. E ele mostra aqui o total de vezes que eu tentei encaminhar um pacote e ele foi dropado. E aí eu estou vendo aqui que ele está incrementando. Tá vendo? E aí a gente consegue ver em dois locais, tanto aqui no Total Output Drops, que é um indicador aqui separado, quanto na fila de Output Queuing, que ele me fala aqui, ó, size, max total, thresholds e drops, ou seja, o quarto número aqui é a quantidade de pacotes dropados por falta de fila de saída. Ou seja, o que eu estou tendo aqui é uma quantidade alta de pacotes sendo encaminhados para fora dessa interface. Lembra que eu falei que não necessariamente está associado com o total da interface. Então, eu tenho uma interface de 1544 bits, e eu estou aqui com 1000 kbits, né? Ou seja, 1 megabits por segundo saindo dessa interface, mas o que pega aqui é a quantidade de pacotes que ela consegue tratar. Está batendo aí o máximo do buffer que ela consegue tratar, e então ela começa a dropar pacotes. Ok? Voltando então aqui para a nossa apresentação, o último assunto que a gente tem aqui é sobre limpeza de contadores. Eu tenho aí duas formas praticamente de fazer limpeza de contadores, uma em uma interface específica e a outra em todas as interfaces. É sempre com o comando clear counters. Então eu estou tendo aqui, por exemplo, nesse momento, incremento de drops. E eu estou tendo aqui, só para a gente seguir aqui o entendimento, tem aqui os giants nessa interface, na minha serial 2/0. A primeira forma é eu fazer um clear counters na serial 2/0. Se eu fizer isso aqui, eu vou limpar os contadores dessa interface especificamente. Então, ele vai perguntar se eu quero fazer isso. Eu digo que sim. Se eu executar de novo o comando showInt serial 2/0, olha o que aconteceu aqui. Eu continuo tendo output drops, mas lembra que era uma quantidade bem maior? Estava com 1556. Ele agora está com 35. Os giants aqui sumiram. E aí, como que eu sei que momento que eu fiz isso, né? Ele mostra aqui uma informação falando last clearing of show interface counters a 3 segundos aqui. Então, eu vou repetir aqui o comando. Ó. Tá falando, agora foi o last counter a 34 segundos. 39 e por aí vai.
Então ele mostra aqui qual foi a última hora, o último momento aí que eu fiz a limpeza de contadores. Se eu olhar lá, por exemplo, naquela outra interface que a gente estava olhando, a FAST 3/0, ele fala aqui, ó, Last Clearing of Show Interface Counters, Never. Ou seja, eu nunca limpei aqui os contadores. A outra forma que eu tenho de fazer é fazendo o comando clear counters direto. Se eu fizer o clear counters direto, ele vai limpar aqui a serial 2/0. Então ele fala que o last clear a 3 segundos e começa tudo de novo. E na fast 3/0 eu vou ver a mesma informação porque eu dei um clear counters geral. Então, resumindo, se eu fizer o comando clear counters somente, ele faz o clear em todas as interfaces. Se eu fizer o clear counters e especificar aqui a minha interface, então eu coloco qual que é a interface, ele faz especificamente naquela interface. Só mais um detalhe em relação ao clear counters, é o seguinte, ele limpa todos os contadores que eu tenho aqui no meu equipamento, na minha interface, exceto contadores que são contadores aí de real time. Então, por exemplo, que o input rate, ele continua contando no mesmo jeito que está vendo, porque é uma média que ele está mostrando aí dos últimos 30 segundos. Então, ele não zera esse contador. Esse contador vai continuar contando, mesmo se eu fizer o comando clear counters. Não vai zerar e começar a contagem novamente. Ok? Mas aí praticamente todos os outros contadores ele vai zerar os input kills, os total output drops, os erros, os qualitativos aqui que a gente tem. E ele não vai zerar também o reliability, txload, rxload, ele também não vai zerar. Ele vai continuar aí porque é também uma média que ele está fazendo aí dos últimos tempos, ok? Bem, praticamente é isso que a gente tinha para esta aula, que é a parte 3. Teremos ainda mais uma aula, que a gente vai falar aí de variações aí, né, do comando show interface, olhando várias outras informações, que não é exatamente o comando show interface, mas que são bastante usadas aí também no troubleshooting e na implementação de novas funcionalidades e novas atividades aí na rede, ok? Espero vocês lá na aula 4. Até já. Tchau, tchau.